Saudações pessoal do outro lado da tela, sou eu, o Space Mario, e mais um vídeo aqui sobre as eleições americanas de 2020. Hoje eu vou dar a minha opinião sobre o que vai acontecer. Bom, no título do vídeo tem 1 de outubro, só que eu tô postando isso aqui dia 2 de outubro. Mas é porque eu tô analisando dados do dia 1 de outubro e não do dia 2, então é basicamente por isso que eu tô falando aqui dia 1, sem contar que daqui a pouco vai ser dia 2, então... Mas enfim, aqui eu vou dar minha opinião sobre o que vai acontecer. Primeiro, vocês precisam entender como é que funciona o esquema aqui das cores. Basicamente tem 4 tons, que são esses aqui. Pera aí, deixa eu ser mais realista aqui. Pronto. Tem 4 tons, que são esses aqui. E basicamente, os nomes em inglês são safe, likely, lean e tilt, que significa safe é sólido, likely é provável, lean significa fraco, alguma coisa assim, no caso seria inclinado, e tilt significa inclinado, que no caso seria levemente inclinado. E o esquema funciona mais ou menos assim. Tem as cores vão de acordo com as categorizações aqui vão de acordo com a margem pela qual o candidato ganha. No caso, se o Trump ganhar por certa margem, Wyoming, vamos dizer, vai ser por margem sólida. Só que aí o Kansas pode ser por margem provável. Fica meio ruim a tradução, mas enfim, tem vários esquemas que várias pessoas usam que diferentes emissoras usam. E tem youtubers também que fazem vídeos estilo esse aqui que também usam, que usam vários esquemas diferentes. Mas o que eu vou usar é sólido é acima de 10 pontos, 10 pontos percentuais, de 10 para cima no caso. Provável é abaixo de 10 e acima de 5, entre 10 e 5. Inclinado é de 1 a 5 e levemente inclinado é abaixo de um ponto percentual. Bom, acho que vocês já entenderam aqui, então vamos lá começar aqui preenchendo os estados sólidos. Começar aqui pelo Partido Democrata, os estados sólidos vão ser Washington, Califórnia, Havaí, Distrito de Colômbia, capital, Maryland, Delaware, Nova Jersey, Nova York, Connecticut, Rhode Island, Vermont, Massachusetts, Illinois e o primeiro distrito de Maine. No caso, esses são alguns, porque tem mais que eu ainda vou botar depois. E os pro Trump, que eu tenho certeza, sim, são Idaho, Wyoming, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska menos o segundo distrito, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Alabama, Tennessee, Kentucky, Virgínia Ocidental. Bom, agora como eu falei, tem outros estados aqui, só que eu ainda não categorizei eles como sólido, por causa que muita gente diz que eles podem acabar indo por uma margem menor. Agora eu não acredito que eles vão. No caso, para o Partido Democrata são Oregon e Virgínia, basicamente. E para o Republicano são vários aqui: Utah, Montana, Kansas, Mississippi, Indiana, Carolina do Sul, Alaska e Missouri. A grande parte desses estados aqui, especialmente Montana, Alaska, Kansas e a Carolina do Sul,
São estados que as pesquisas mostram que eles são competitivos, só que na realidade no dia da eleição o resultado é bem diferente. Por exemplo, o Alasca fica mostrando pesquisas que o Trump só lidera por um ponto, mais ou menos isso. Agora, quando chega o dia da eleição, ele vai lá e ganha por mais de 15. Então, vários desses estados o pessoal superestima a competitividade. E então, esses são os estados sólidos, que vão para cada um dos candidatos por uma margem de 10 pontos para cima. E agora vamos para os prováveis. Para o Partido Democrata são Colorado, Novo México e Nevada. Deixa eu ver o que mais. Maine também. Esses três aqui, Nevada, Colorado e Novo México, também já foram estados competitivos, só que estão indo cada vez mais para o lado democrata. As pesquisas mostram o Biden liderando por margens de 6 pontos, em Nevada, de 6 a 4 pontos, e nesses outros dois estados por margens maiores, tipo 9 pontos. E inclusive eles podem até acabar indo por margem sólida, mas eu não acho provável. Eles ainda são de certa forma competitivos. E, uh, em, e especialmente em Nevada, as pesquisas costumam superestimar os republicanos. Ou seja, em 2016, por exemplo, era esperado que o Trump ganhasse em Nevada, mas ele perdeu. Então, muito provavelmente, esses estados vão para o Partido Democrata por uma margem acima de 5 pontos e abaixo de 10. E Maine também é um estado que muitos dizem que pode ser competitivo e que até um ano atrás eu acreditava que o Trump tinha chance, mas eu não acho. Em 2016, as pesquisas mostravam a Hillary liderando por uma margem enorme, depois a margem caiu e o Trump perdeu por uma margem menor do que o que era esperado. E eu também acho que essa mesma coisa vai acontecer, que a margem pela qual o Biden vai ganhar vai ser menor do que o esperado. Só que eu não acredito que a coisa vai reduzir para 4, 2 pontos. Até porque a gente já está aqui em outubro. E em outubro a Hillary estava liderando por menos de 7 pontos. E o Biden, se eu não estiver enganado, ele está liderando por uma quantidade assim 15 pontos. É bem irrealista, mas enfim, é só para ter uma ideia. Mas lembrando, isso aqui é bem irrealista, tem que prestar atenção em outras coisas aqui também, por exemplo, se as pesquisas são confiáveis ou não. Por exemplo, a Quinnipiac University não é muito confiável. Várias dessas tem que ver se essas pesquisas são confiáveis. Graves também não é confiável. Então, basicamente as pesquisas mostram o Biden liderando por uma margem absurda. Eu acho que, na minha opinião, isso aqui é irrealista e sim, eu acredito que a margem vai diminuir daqui para o dia da eleição, mas eu não acho que vai ser abaixo de 5 pontos. Eu diria que Maine vai para o Biden por 2 pontos. Não, não. Não, 2 não. Eu diria que Maine vai para o Biden por 7 a 9 pontos. 9, eu diria 9. E para o Partido Republicano, eu diria que somente Iowa. Iowa é um estado que basicamente é um estado de fazendeiros, que tem muitos fazendeiros, e o Trump ele tem aprovação recorde com fazendeiros. Vários desses estados aqui estão andando cada vez mais para a direita, mais para o lado dos republicanos. E apesar das pesquisas mostrarem um empate técnico, a maioria delas mostra o Trump liderando por uma margem pequena, tem alguns que mostram o Biden liderando.
Mas, bom, em 2016, a média final das pesquisas mostrava o Trump ganhando por uns 3 a 4 pontos e ele ganhou por quase 10. Então, eu não acho que vai acontecer a mesma coisa, eu não acho que a coisa vai pular de um ponto para 9 ou coisa assim, mas eu acredito que o Trump vai ganhar por mais ou menos uns 6 pontos. Algum número acima de 5. Pode não ser muita coisa, pode ser 5,4, alguma coisa assim. Mas eu não acho que vai ser acima de. Eu não acho que vai ser abaixo de 5 pontos. Ah, agora vamos preencher aqui o resto dos estados, aqui da direita para a esquerda. O Biden vai ganhar Maine com toda certeza, mas esse distrito aqui vai para o Trump. Deixa eu ver aqui. Aqui. Segundo distrito. Ah, as pesquisas aqui do segundo distrito mostram o Biden liderando, mas tem que ver outras coisas aí também. Por exemplo, essa aqui não é confiável. Essa aqui que mostra o Biden liderando por 9. Apesar de que mesmo assim ele continua liderando na média e tudo mais. Agora, em 2016, o Trump ganhou basicamente por margem sólida e era esperado que ele ganhasse por quase nada. As pesquisas aqui tinha algumas aqui que mostravam o Trump ganhando por uma margem significativamente grande, só que se pegar a média disso tudo, ele não estaria liderando por mais de 3 pontos. E ele ganhou por 10,4. Então, apesar de ter pesquisas aqui mostrando o Biden na frente, eu acredito que o Trump ele vai ganhar esse distrito aqui. E New Hampshire, eu acredito que vai para o Biden por uma margem inclinada. Assim como esse distrito vai por margem inclinada para o Trump, eu diria que ele vai ganhar por uns 3 pontos. New Hampshire, eu diria que vai ser uns 4 pontos, alguma coisa, pontos para o Biden. As pesquisas estão mostrando ele liderando por uns 8, 9, mas é a mesma história de 2014, 2016, basicamente. Eu acredito que a margem vai cair daqui para o dia da eleição. A Geórgia também é um estado que está mostrando uma certa tendência a ir para o Biden, mas eu não acredito que vai. Geórgia e Carolina do Norte são dois estados que as pessoas superestimam a competitividade. Por exemplo, a Geórgia em 2016 o, mostrava o Trump liderando na maioria das pesquisas, mas tinha momentos que estava empatado. Tinha pesquisas que mostrava a Hillary liderando por 7 pontos. Todo mundo acreditava que a Geórgia ia ser um estado muito competitivo e tudo mais. E a Carolina do Norte, a maioria das pesquisas mostrava Hillary na frente, mas acabou que o Trump ganhou por quase 4 pontos. Enfim, esses dois estados aqui as pessoas costumam superestimar demais a competitividade. Sim, de fato são estados competitivos, mas não tanto quanto as pessoas imaginam. Nos dois, as pesquisas mostram um empate técnico, e eu acredito que os dois vão pro Trump por mais ou menos a mesma margem. Eu diria que a Carolina do Norte por 1 a 2,5 pontos e a Geórgia por 2 a 4 pontos. 2, 3 por aí. O Texas é um estado interessante. Porque costumava ser um estado sólido republicano. Em 2004, votou para o George W. Bush por mais de 20 pontos percentuais. Era inimaginável um democrata ganhar. A última vez que um democrata ganhou o Texas foi em 1976. E só que recentemente o Texas está ficando cada vez mais competitivo. Os democratas estão ganhando cada vez mais espaço. Inclusive, em 2018, eles quase elegeram um senador democrata. Só que eu não acredito que o Biden vai ganhar o Texas, porque para ele ganhar o Texas, ele teria que focar exclusivamente no Texas, provavelmente.
para ele ganhar o Texas e ele não deveria fazer isso. Bom, eu falei naquele vídeo de como o Biden pode ganhar, é improvável que ele ganhe o Texas, até porque ele vai fazer campanha no país todo, não só no Texas, né? Se ele quisesse ganhar o Texas, ele teria que focar só aqui. Basicamente, tudo que ele disser na Carolina do Norte pode ser usado contra ele no Texas. O que ele disser em Michigan pode ser usado contra ele no Texas. E o que diminui muito a probabilidade dele ganhar. E tem que ver aí também que muito que apesar do Trump ter ganhado por uma margem menor do que o esperado em 2016, aquilo foi a média final das pesquisas, que mostrava o Trump liderando por 12 pontos. Porque se for olhar aqui as pesquisas anteriores, aqui, deixa eu ver aqui, aqui, Texas, Trump versus Biden, mostra o Trump liderando por 2 pontos, o que é interessante, porque peraí, eu disse 2 ou 3 pontos. São 3 aqui. O que é interessante, por causa que 3 pontos foi justamente a diferença entre a média final das pesquisas de 2016 e a realidade. Bom, mas lembrando, algumas pesquisas aqui não são confiáveis. Mas basicamente tem que ver aqui uma coisa que em 2016 isso aqui foi a média final das pesquisas. Se você pegar as anteriores, você pode ver claramente que não é 12 pontos aqui. Se você pegar a média disso aqui, vai dar uns 5 a 6. E é e basicamente uma das coisas que pode se explicar porque o Trump ganhou por uma margem menor é por causa que muitos desses eleitores foram, na verdade, republicanos que não votaram, porque provavelmente eles achavam que o Trump ia ganhar de todo jeito e tudo mais, só que agora que eles estão vendo que o Texas é competitivo, eles vão sair de casa para votar. E, enfim, eu acredito que o Trump vai ganhar o Texas por uns 2 a 3 pontos, talvez mais, dependendo de como as coisas vão andar daqui para lá. E outra coisa, em 2016 o Trump ganhou mais de 50% dos votos no Texas, ganhou 52%. Se ele conseguiu maioria absoluta, então é muito difícil que ele perca o Texas. E Ohio também vai por uma margem inclinada para o Trump. É um estado assim que, apesar de que as pesquisas estão mostrando o Biden na frente atualmente, eu acredito que o Trump vai ganhar também por causa daquela coisa lá de 2016. Ele ganhou por uma margem bem maior do que o esperado, só que o efeito em Ohio não é o mesmo que em Iowa, porque a, a quantidade de pessoas que saíram para votar em Ohio foi menor. Então, uma boa parte das pessoas poderiam ter sido democratas. Então, se mais gente tivesse votado, o resultado seria mais próximo do mostrado nas pesquisas. Então, eu acredito sim que vai ter uma diferença entre a margem final das pesquisas e o resultado real, só que eu não acho que vai ser uma diferença tão grande ou quanto em Iowa e nem uma diferença tão grande quanto aconteceu em 2016. No geral, eu diria que o Trump vai ganhar Ohio por uns 3 a 4 pontos. E Ohio, como eu falei, esses estados aqui estão andando na direção do Partido Republicano. Ohio está começando a votar como Indiana. Indiana, que foi um estado que o Obama ganhou em 2008, mas que hoje é um estado sólido republicano. Pois é, Ohio está indo na mesma direção. O Arizona, eu acredito que vai para o Biden. Eu ainda acredito que vai para o Biden. Apesar de que as pesquisas recentemente estão mostrando o Trump, que o Trump está conseguindo diminuir a margem, mas eu ainda acredito que o Biden vai ganhar o Arizona, porque o tipo de republicano dessa área não agrada o Trump, basicamente. E sem contar que que a família do John McCain, que ele era muito popular no Arizona, tá contra o Trump. E
tem muita gente influente do Partido Republicano do Arizona que está contra o Trump. Então, é meio difícil acreditar que o Trump vai conseguir ganhar. Eu ainda acho que é possível, mas eu ainda acredito que o Biden vai ganhar. Eu diria que ele vai ganhar por 1 ou 2 pontos por enquanto. Antes eu acreditava que ele ia ganhar por uns 3 a 4 pontos, talvez até 5 ou mais. Por enquanto eu acho que vai ser por 1 a 2 pontos. Pode ser que as coisas mudem daqui pra lá, não sei. A Flórida eu acredito que o Trump vai ganhar por menos de 1 ponto, provavelmente. E a Flórida é muito difícil decidir quem é que vai ganhar, é muito difícil saber. Mas eu acredito que vai pro Trump por várias razões. A primeira delas é que o Trump meio que adotou a Flórida como o estado natal dele. Ah, eu não sei traduzir bem, é home state, estado lar, estado casa. É o estado dele, basicamente. Eu não posso dizer estado natal porque ele nasceu em Nova York, então. Mas basicamente o Trump adotou a Flórida como o estado dele, e isso aí vai ah, aumentar a popularidade dele na Flórida e tudo mais. Outra razão é que a Flórida costuma sempre votar para a pessoa que já está no cargo, costuma sempre reeleger presidentes. Só para se ter uma ideia, em 2012 era esperado que a Flórida fosse para o Mitt Romney, mas foi para o Obama. E o próprio Trump já falou: eu posso perder a eleição, mas eu não vou perder a Flórida. E o terceiro motivo é que basicamente a Flórida é imune a ondas. Por exemplo, quando tem uma onda democrata que leva vários estados aqui, tipo, vários estados começam a votar no Partido Democrata e tudo mais, a Flórida fica no lugar dela. É tanto que em 2018, em pleno ano de onda democrata, a Flórida reelegeu um governador republicano. Então, por várias razões, por essas razões, eu acredito que o Trump vai ganhar. Então, vamos para esses estados aqui. Minnesota, não preciso dizer muita coisa. Eu não acho que o Trump vai ganhar. Eu acho que ele deve fazer campanha em Minnesota. Eu acredito que ele tem chance, mas é mais provável que o Biden ganhe mesmo. Ao que parece, aquela subida que o Trump teve nas pesquisas em Minnesota era uma coisa só momentânea. E agora ele tá. A margem tá subindo de novo. E eu acredito que vai acontecer mais ou menos a mesma coisa que em 2016. As pesquisas vão mostrar o Biden ganhando por uma margem grande, tipo 8 pontos, e ele vai ganhar por uns 3 ou 4 por aí. É basicamente isso. Mas muita coisa pode mudar daqui para lá, como eu falei. Michigan, eu diria a mesma coisa. Eu acredito que o Biden vai ganhar por 3 pontos percentuais. Michigan, eu não vejo motivo pelos quais o Trump ganharia. A Pensilvânia é basicamente a mesma coisa, só que eu acho que vai ser uma margem menor, porque a Pensilvânia é um estado mais competitivo. E Wisconsin também, só que o Wisconsin vai ser por uma margem bem menor. Ah, o que acontece com o Wisconsin é que, apesar de que o Trump ele ganhou, mesmo as pesquisas mostrando ele perdendo por 6 pontos em 2016, ele ganhou devido a um fenômeno, a um tipo de eleitor que é o eleitor Obama-Trump, que é basicamente os eleitores que votaram no Obama em 2008 e talvez 2012 porque queriam mudança e tudo mais, só que eles viram que o Obama não trouxe isso e portanto votaram no Trump em 2016. E por isso que o Trump ganhou o Wisconsin, basicamente. Aí, se o Trump quiser ganhar o Wisconsin, ele vai ter que segurar esses eleitores. E isso vai acontecer, não sei. Aí é que tá. Eu acredito que o Trump ele não vai conseguir segurar todos os eleitores. Ele pode segurar 80% e tudo mais, mas ele não vai conseguir segurar todos. E por isso eu acho que o Biden vai ganhar. Por uma margem de menos de 1 ponto até, na verdade.
Recentemente, ao que parece, em alguns condados, em alguns distritos aqui, né, também né, nessa região aqui, o Trump ele está se dando bem e aqui tem dois condados que eram considerados muito competitivos e ao que parece o Trump vai ganhar com toda certeza. Só que outros nessa região aqui estão mostrando uma certa tendência de ir para os democratas. Então, se o Trump quiser o Wisconsin, ele vai ter que fazer muita campanha nessa área aqui. No caso, eu acredito que ele teria que fazer campanha no estado todo, se ele quiser ganhar o Wisconsin, mas agora mais especificamente nessa área. E por último, mais ou menos importante, nós temos o segundo distrito de Nebraska. E não saem muitas pesquisas nem muitos dados de lá, mas os que nós temos mostram o Biden liderando por 7 a 10 pontos, o que eu também acho uma coisa bem irrealista. Mas como a única fonte de dados que a gente tem, as únicas fontes de dados que a gente tem mostram que o Biden vai ganhar, eu acredito que ele vai ganhar por uma margem inclinada. Agora saíram mais dados aqui, tem mais pesquisas agora. Aqui tá mostrando o Biden liderando por 5,9 pontos. Aqui a média tá oscilando de 4 pontos até 7 basicamente. Bom, eu acho que o Biden vai ganhar por 3 4 pontos. Eu não acho que vai ser acima de 5 como tá mostrando aqui. Eu acredito que vai ser por mais ou menos isso aqui, 4 pontos alguma coisa. Talvez até menos. O que é interessante, porque não tinha dados do segundo distrito de Nebraska da última vez que eu havia olhado. Saíram umas pesquisas recentes aqui, só que antes os únicos dados que a gente tinha eram de julho e de maio. Agora vamos aqui para o melhor caso possível para os candidatos. O melhor caso possível para o Trump, na minha opinião, é esse aqui. O melhor caso possível para o Trump, na minha opinião, é esse aqui, que ele ganha por 320 pontos, uma margem inclusive maior do que em 2016. E alguns estados aqui a margem desce, por exemplo, Nevada, Colorado, Novo México, Oregon. E ele ganha outros como Minnesota e New Hampshire. Do jeito que as coisas estão agora, eu acredito que Minnesota ele só ganharia por uma margem inferior a um ponto. Não vai me surpreender se o Trump conseguir isso tudo. Vai me surpreender, por exemplo, se ele conseguir ganhar Nevada ou algum desses outros estados em azul. Mas, enfim, esse é o melhor cenário realisticamente possível para o Trump, na minha opinião. E para o Biden, eu acredito que é uma coisa mais ou menos assim. A Nevada, seria por margem sólida mesmo. E o melhor caso possível para o Biden seria uma coisa mais ou menos assim. E dependendo de como as coisas andarem em Utah, a margem poderia diminuir ainda mais. Não vai me surpreender se o Biden conseguir isso tudo, 407 pontos, apesar de ser bem exagerado, não vai me surpreender muito se ele conseguir isso tudo. E iria me surpreender, por exemplo, se ele ganhasse o Kansas ou Carolina do Sul, esses estados aí. Mas eu acho improvável que vai acontecer.
Bom, então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, dê o like, se inscreva no canal, tudo mais. Compartilhe esse vídeo, adicione aos favoritos, se bem que nem existe mais favoritos, mas sei lá, adiciona mesmo assim. Então é isso. Acabou o vídeo e é isso.